O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouco. Eu quero fugir um pouco da liturgia, comentário da liturgia, do texto que a palavra de Deus nos propõe, para fazer uma leitura de um texto e de um assunto que eu acho necessário a gente refletir, e nos dias atuais ainda mais necessário. O texto é de um cardeal Raniero Cantalamessa, feito cardeal no ano passado pelo Papa Francisco. Eu gostaria de ler a vocês. O texto ele está dentro do contexto da festa da Sagrada Família, mas traz uma reflexão para alguns pontos e alguns assuntos polêmicos que nós teremos que enfrentar. Vou ler o texto na íntegra. O primeiro domingo após o Natal é dedicado à Sagrada Família. Em primeiro plano está a lembrança e a veneração à família de Nazaré. Esta nos é apresentada na antífona de entrada da missa, que diz: foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. O trecho do Evangelho nos faz seguir esta família nas suas vicissitudes, a fuga para o Egito, depois a volta e a sua permanência em Nazaré. Mas já a primeira e a segunda leitura da missa, primeira leitura do Eclesiástico 3 e a segunda leitura de carta de Paulo aos Colossenses, nos mostram claramente que a intenção da liturgia não se esgota. A história da Sagrada Família é ocasião para uma reflexão sobre a família em geral, feita à luz da palavra de Deus. O texto de Eclesiástico diz: fixa a atenção sobre o respeito e a honra que se devem caracterizar as relações entre os membros de uma mesma família, sobretudo a relação de pais e filhos. Trata-se praticamente de um comentário ao quarto mandamento, honrar pai e mãe. E mais, aquela veemente exortação a respeitar o ancião, que é, sem dúvida, uma das atitudes que precisam ser repetidas com mais insistência na sociedade atual. Meu filho, ajuda a velhice do teu pai. Não o desgostes durante a sua vida. Se o seu espírito desfalecer, seja indulgente. Não o despreze, porque te sentes forte. Quantas reflexões deveríamos fazer sobre essas advertências se o Evangelho não apresentasse um problema ainda maior
mais preocupante. O trecho do evangelho referido, lemos duas frases como essas. Herodes vai procurar o menino para matar. E ainda, um outro texto omitido no evangelho. Herodes fez matar todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo. Depois, aquela espécie de alegria fúnebre sobre os meninos mortos. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar os seus filhos e não quer ser consolada, porque seus filhos já não existem mais. Enfim, o anúncio libertador: morreram os que tentavam contra a vida do menino. Não tenho a intenção de adulterar o sentido destas frases evangélicas. Elas descrevem um fato histórico bem conhecido. Mas ouvidas na liturgia, no âmbito de uma reflexão sobre a família, nos levam quase que irresistivelmente a pensar em outros Herodes, em outros meninos mortos. O Evangelho nos apresenta hoje Jesus como protótipo da vida perseguida pela política, pela razão de Estado, e nós, ao comentarmos sobre isso, não podemos deixar de falar daquela forma particular e crescente de sacrificar a vida humana pela razão, pelo Estado, que se chama aborto. Não costumo lançar-me em discursos unilaterais, em simplificações injustas, e não o farei desta vez. Comecemos, por isso, reconhecendo nossas responsabilidades antes de denunciar as dos outros, como nos ensina a fazer nosso Mestre Jesus. Se nós que lutamos contra o flagelo do aborto, livre e gratuito, tivéssemos, em primeiro lugar, sempre mostrado com atitudes de defesa da vida, de toda forma de vida, contra toda espécie de violência à vida humana, hoje teríamos maior credibilidade e poderíamos talvez nos fazer ouvir melhor enquanto pressionamos nossos irmãos a não se machucarem com esta culpa, meia culpa, portanto, pelos abortos clandestinos, não denunciados e não impedidos, meia culpa pela vida de crianças que deixamos decepar ou entristecer com as guerras, pela fome, pela especulação, sem procurar impedi-la com todas as forças. Que nunca aconteça, todavia, que as omissões do passado e do presente se levem a uma omissão ainda mais grave pela sua deliberação, aquela de calar-se diante da legalização e da liberação do aborto. Porque hoje ninguém pode mais, em boa fé, sustentar que o aborto não seja realmente e plenamente um homicídio. É um homem também que está se tornando. Ninguém, em toda a longa polêmica destes anos, pôde contestar os dados da ciência. O embrião, desde a sua concepção, tem todo o necessário, se não for impedido por agentes externos, a levar a termo o seu desenvolvimento. O menino de amanhã tem tudo programado nos mínimos detalhes, inclusive a cor dos seus cabelos. Não se suprime, portanto, o amontoado de informe de células, como se ouve dizer cinicamente por vezes, mas uma vida humana em devir, um destino
e, portanto, uma pessoa. Não tem ainda consciência, mas se é por isso, não a tem um menino de 1 ano. É curiosa e impressionante ao mesmo tempo a má fé que constatamos em nossa sociedade atual. Estamos prontos a nos comover e levantarmos indignados por um menino recém-nascido abandonado numa lixeira, por meninos doentes, por crianças vendidas, prontos para pagar resgates voluntosos por uma menina raptada. Mas antes da fatalidade, a vida humana parece não valer um centavo. Mas antes da fatalidade da vida humana, parece não valer um centavo. Isso acontece dessa forma somente porque não vemos com os nossos olhos. Contudo, não é um agressor contra a qual se possa apelar para a legítima defesa. Nenhuma criança vem ao mundo sem que ninguém o saiba. Por sua própria iniciativa, é pelo ato e pela vontade clara de 2 criaturas a chamá-las à vida, e por um ato que se define como amor. Schopenhauer narrou num drama imortal a história de Bachelet, sua mulher, que escolhem com a festa no castelo deles seu rei como hóspede, e na noite sucessiva o matam durante o sono, acabando ambos depois por enlouquecer de remorso. Há algo que não cessa de me surpreender na legislação sobre o aborto, feita em geral por homens. É a recusa em reconhecer qualquer direito ao próprio pai de exercer a paternidade. Ainda que se trate de casais devidamente casados e que de comum acordo quiserem e gerarem a vida e delas são os responsáveis, estabelece-se assim um princípio do qual pode orientar-se muito concretamente que um homem não seja privado de um dos seus direitos fundamentais, aquele de se tornar pai. No caso do aborto, disse ser a mulher a única a decidir. Assim como Pilatos, o homem lava suas mãos, pensando talvez em reparar uma injustiça, não percebendo que está, ao invés, cometendo outra pior, a de deixar para sua companheira todo o peso de uma decisão, de um remorso terrível. Como Pilatos, ele diz: toma e mata a você. Eu não quero ter implicações com o sangue deste justo. Para quem crê, há uma outra coisa, há os direitos do outro pai, que são espizinhados. A alma não são os pais a infundi-la em seu filho, mas é Deus, que para cada criatura humana renova o prodígio da criação. Pode-se prescindir deste pensamento falando-se de aborto e de avaliação da sua gravidade? Por sorte, a teologia superou a ideia do limbo no qual iam as crianças mortas sem batismo. Elas, podemos ficar certos, vão junto a Deus. Ele, em sua onipotência, saberá assegurar-lhes aquela maturação de criaturas humanas completas que lhes foi negada pelos homens. João, no Apocalipse, nos ajuda a imaginá-las ao redor do trono de Deus. Enquanto, como se diz o poeta cristão Prudêncio dos Santos Inocentes, brincam com suas pequenas coroas de mártires. São mártires, efetivamente, eles também, e por uma causa santíssima, a da vida. Antes de tudo, o que nos deve preocupar é a sorte de quem as matou e de quem sancionou com tanta facilidade a lei que permite matá-la.
Não é, portanto, sobre elas que devemos chorar, mas sobre os nossos pecados. Se há Deus, como nós cremos, há um mundo além. Se há um mundo além desta vida, um dia alguém deverá suportar o olhar destes cordeirinhos conduzidos antes do tempo para o matadouro. Deus tenha então misericórdia de quem deverá suportar aquele olhar. Estes inocentes bem saberão, naquele dia, quem é culpado por sua morte e quem não o é. Quem agiu por desespero e quem com uma fria lucidez, seguindo o instinto do mal ou colocando a causa do partido diante de Deus e da consciência. Como se explica que se tenha chegado a esta moral louca, povos que têm como fundamento seus códigos sobre princípio? O 5º mandamento, não matar? Talvez haja em seus ombros uma longa corrente de capitulações em relação à vida, guerras infinitas, exploração do homem pelo homem, violência. Não é uma delas aquelas do homem sobre a mulher. Depois há aquele equívoco singular que se verificou também entre nós. No interior das forças declaradamente ateias e materialistas, se elaboram argumentações e justificativas em favor do aborto, que supõem a negação clara de Deus, o autor e juiz da vida humana. Quando, porém, tais razões chegam aos ouvidos dos cristãos, estes, como alucinados pela propaganda, não fazem caso. Se tais argumentos vêm de pessoas que compartilham a própria visão de vida, mas somente se vêm de pessoas que partilham a própria ideologia política. Assim, a política é anteposta tranquilamente à fé e à consciência, e sem perceber, se desposa a causa do ateísmo e do materialismo. Uma causa que tem petulância de se definir como a causa do homem ou a libertação humana, enquanto não passa da enésima demonstração do fato de que onde se nega Deus, acaba-se por pisar e negar em seguida também no ser humano. O evangelho que ouvimos não nos falou somente daqueles que perseguiram a vida do menino, mas também daqueles que defendem a vida do menino, Maria e José, em que enfrentam incômodos do exílio para salvar a vida do menino em seu sofrido silêncio. São o modelo de todos aqueles que sentem o dever de proteger e defender a vida dos indefesos. Toda a vida da mãe, a vida do bebê. Levanta-te, toma o menino e sua mãe. Abre-se aqui o tema sobre o que deve fazer positivamente o cristão neste campo, porque está claro que não basta limitar-se ao não ou às denúncias diante da complexidade do problema. Propostas positivas, o cristão as tem, a começar pela primeira e a mais urgente de todas, que é a de educar de forma a levar ao conhecimento e à valorização da sexualidade. Quem recorre ao aborto é, em geral, alguém que não soube lidar adequadamente com a sua própria sexualidade, além que pensou poder tratar com ela sem responsabilidade, superando-a implicitamente de um verdadeiro amor, ou alguém que não tomou nunca a sério o dever da paternidade e da maternidade responsáveis. O cristão sabe que esta última carência nem sempre depende dos dois indivíduos, e por isso sente-se comprometido com a igreja, com a ciência, em resolver o problema moral da limitação dos nascimentos de modo honesto e eficaz. Haverá menos abortos se houver menos vidas não esperadas e não queridas.
Muitos, especialmente nas classes mais abastadas da sociedade, recorrem ao aborto por puro egoísmo, porque, presos por uma concepção hedonista e absolutamente ateia da vida, há muitos são impedidos de recorrer ao aborto por causa de graves situações sociais. Estes últimos devemos procurar compreender, tomando a sério o problema habitacional, do desemprego, da mãe solteira. Compadecer agora, compreender agora para ajudá-las e não ter de morrer, e não ter de recorrer à solução extrema do aborto, que significa a autocondenação, antes mesmo de condenar a vida da criança. Considerar-se-á inocente do aborto aquele construtor ou aquele locatário que, alugando um apartamento, põe como condição que não haja crianças ou que não haja mais de uma criança. Se a política de habitação diz respeito, sobretudo, aos governantes, qualquer um, também entre vocês pode encontrar-se tendo de enfrentar na própria família o problema de uma mãe solteira. E é aí que se deve notar se os pais são verdadeiros cristãos, se prezam mais a vida ou assim chamada boa reputação. Muito se faz já por parte dos cristãos e seria injusto negar este reconhecimento a tantas pessoas e instituições. Devemos fazer mais e talvez fazê-lo de modo novo, quer como cristãos, quer como cidadãos. A palavra de Deus nos leva a refletir sobre um problema dos mais preocupantes. A oração deve ser sinal de que nós não procuramos pôr-nos acima dos outros, mas somente acima do mal. Não pediríamos, por isso, que morram aqueles que tratam contra a vida do menino, mas que se convertam e vivam. Vivam eles e vivam todas as vidas escondidas ainda no seio materno. Que se ouça sempre menos pranto de Raquel, que chora seus filhos que não existem mais. A palavra de Deus nos leva a refletir sobre um problema dos mais preocupantes. A oração deve ser sinal de que nós não procuramos pôr-nos acima dos outros, mas somente acima do mal. Não pediremos por isso que morram aqueles que tentam contra a vida do menino, mas que se convertam e vivam. Vivam eles, vivam todas as vidas escondidas ainda no seio materno. Que se ouça sempre menos o pranto de Raquel, que chora seus filhos que não existem mais. Achei pertinente esse texto. Pertinente porque o direito à vida é Deus. A vida pertence a Deus. Do começo ao fim, o seu declínio natural pertence a Deus. E a ninguém, nenhum ser humano, é permitido antecipar ou adiantar o tempo da vida de quem quer que seja o ser humano na face da terra. É preciso a gente pensar, é preciso a gente refletir sobre isso. Cristão nunca será a favor do aborto. Nunca. Em nenhuma hipótese. Que Deus, na sua bondade, nos ajude a sermos fiéis a Ele e a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.